Maldições hereditárias. Eu sei que esse assunto é delicado, pois a confusão sobre religião e espiritualidade tem causado um grande estrago no destino da humanidade. Algumas correntes religiosas afirmam não haver maldições hereditárias, negam a própria Bíblia para justificar as suas crenças. Mesmo eu sendo teólogo, nesse vídeo falo desse assunto pela experiência prática de 33 anos de ação terapêutica nos níveis mais profundos da alma humana. Por isso vou usar apenas algumas passagens bíblicas. A transgressão de quaisquer pessoa em qualquer época aciona o mecanismo da maldição. Noé amaldiçoou seu filho. Abraão recebeu uma palavra profética que dizia: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. O profeta Malaquias diz que enviaria o profeta Elias para que convertesse o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não vos venha e fira a terra com maldição. Isso é escrito no Apocalipse capítulo 22, que só na Cidade Santa, só na Nova Jerusalém, só lá não haverá mais maldição. Mesmo assim, os polêmicos de plantão criam uma discussão interminável sobre esse assunto. E qual é o argumento bíblico que as pessoas usam para dizer que não há mais maldição? Que não há consequências geracionais dos atos de profanação dos pais sobre os filhos? O texto que eles usam, Ezequiel 18, que lá diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Não vai mais se usar em Israel o ditado que, se os pais comem uvas verdes, os filhos embotam os dentes. Em resumo, alguns afirmam que não há consequência de ações dos pais sobre os filhos. É aí que ocorre um tremendo equívoco ao fazer a interpretação rasa desse texto. Porque Ezequiel 18 não trata de maldições, fala de pecado. Pecado não é a mesma coisa que maldição. Existe uma diferença gigantesca entre pecado e as consequências geracionais dos atos de profanação cometidas pelos ancestrais. O ato de profanação contra a vida. O pecado foi cancelado por Cristo na cruz do Calvário. E o profeta Isaías já profetizou no capítulo 53, dizendo: ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Aqui o apóstolo Paulo fala, no livro de Gálatas, da lei da responsabilidade. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. E quem é o homem? Nós. Nós somos os nossos ancestrais. A continuação deles, inclusive para corroborar com a Bíblia, o pai do genoma humano, o russo Garjajev, comprova cientificamente que 90% do DNA é código de linguagem. Ou seja, o nosso destino é o resultado dos eventos ancestrais, que pode ser uma bênção, mas também pode ser uma maldição. E se o pai peca, não morre o filho. E se o filho peca, não morre o pai. É a responsabilidade pessoal no livro de Gálatas e também no livro de Ezequiel. Porque no livro de Ezequiel 18 trata da lei da responsabilidade, como já te falei. Cada um vai responder por seus atos. Agora, a herança espiritual, a maldição hereditária, não está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 18. A fundamentação da maldição hereditária está nos 10 mandamentos. E lá está escrito: visitarei a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem. Essa é a lei da herança. E eu vou repetir: não é a lei da responsabilidade pessoal que caracteriza a maldição hereditária.
É a lei da herança. A herança espiritual, ela não decorre da responsabilidade de terceiros. Faça ou não faça nada, você é herdeiro. Exatamente como é o mundo natural. Se o homem enriquecer ilicitamente e constrói um patrimônio, e tem filhos que não são marginais, que não são bandidos, e quando esse homem morre, os herdeiros são os filhos, mesmo sendo marginais. Não importa se esses filhos tenham contribuído ou não para a construção do patrimônio, eles herdam pela legitimidade de serem filhos. Está escrito: vós sois Deus, logo sois herdeiros. A herança decorre da legitimidade da filiação. Ou então, imagine diferente. O homem é trabalhador, honesto, constrói um patrimônio e tem filhos que são bandidos, que são marginais, que nunca trabalharam. Mas quando esse homem morre, o patrimônio é um legado para os filhos, mesmo que eles sejam marginais e nunca tenham contribuído para a construção daquele patrimônio. A herança independe de qualquer atitude do herdeiro. Depende apenas da legitimidade do herdeiro. O herdeiro não precisa ter responsabilidade na construção da herança. Ele herda porque ele é filho. Simplesmente assim. E a lei da herança está nos 10 mandamentos. Está na lei maior de Deus. É lá que está escrito: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Essa é a lei da herança. E ela é citada de Gênesis a Apocalipse. Essa lei da herança não acabou. Ela é aplicável o tempo todo. A Bíblia não é uma ideia. Ela é uma verdade espiritual. Mas aí diz: mas tem a cruz. Jesus, na cruz, se fez maldito por nós. Sim, é verdade. As maldições não acabaram por causa da cruz. Assim como as doenças não acabaram por causa da cruz. Vocês podem ver, ó. Acabou, todo mundo tem doenças. A grande maioria das pessoas vivem doentes. Não acabou as doenças. E a maldição plasma sobre a humanidade. A Bíblia fala que além de perdoar as minhas iniquidades, ele curou as minhas enfermidades, curou as minhas doenças. Tá, e depois? Ninguém mais adoece na terra? Foram extintas as enfermidades? Será que ninguém adoece mais na terra? Isso não é verdade. Negar que você precisa ir para a luz divina toda vez que adoece é negar a própria espiritualidade. Na espiritualidade, nada é automático. Você precisa ir à luz e descobrir esse legado maldito para encontrar as raízes das enfermidades. As maldições são o pano de fundo dos destinos funestos. E precisamos mergulhar nas histórias ancestrais e descobrir as iniquidades, as origens das maldições, reconhecer pela transgressão deles. Foi construída uma herança maligna. Quando as pessoas negam a existência da herança espiritual, estão negando que somos seres espirituais e negando a nossa história ancestral. Quando você vai para a história de Noé, por exemplo, percebemos que haveria um plano para exterminar os corruptos da humanidade. Noé foi escolhido, um homem íntegro de caráter, para começar uma nova geração na Terra, uma nova humanidade. E Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Depois do dilúvio, Noé fica bêbado na tenda, e seu filho, chamado Cã, vê o pai nu, decomposto, não cobre o pai, envergonha o pai, expõe a nudez do pai para os irmãos. Chama os irmãos para ver o pai bêbado. Irmão é a congregação que estava ali, milhares de pessoas. Ele chama ali para ver o pai decomposto na tenda. Quando o pai acorda no outro dia da bebedeira, descobre o que aconteceu e profere uma maldição. Como é a maldição de Noé? Maldito seja Canaã. Como assim? Mas quem é Canaã? Se ele tem 3 filhos
Sem, Cã e Jafé. Pasmem os senhores. Canaã é o filho de Cã. Quem transgrediu foi Cã. Sobre quem recaiu a maldição? Canaã. Quem foi amaldiçoado pela desonra do pai? Cã. Mas quem herda as consequências geracionais do pecado de Cã? É o filho de Cã. É o filho dele que tem o nome de Canaã. Vejam, meus queridos, da maldição que recaiu sobre Cã, afetou Canaã, e é assim a Bíblia toda em esses ensinamentos. E os descendentes de Canaã formaram os cananeus, os inimigos de Deus. A herança espiritual é uma consequência para as gerações posteriores dos atos da profanação dos antepassados. Aí você vai entender por que está escrito no livro de Levítico, capítulo 26, que fala de bênçãos e maldições. A partir do versículo 3, fala das bênçãos. A partir do versículo 13, fala das maldições. E quando chegam no 40, depois de falar de todas as maldições, ele diz assim: Deus nos diz, Levítico 26, 40, mas se confessar as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais, que cometeram contra mim, e se tornarem para o bem o castigo da iniquidade, e eu me lembrarei da minha aliança com Isaque, Jacó e Abraão, e da terra me lembrarei. Vejam, meus queridos, que na perspectiva do IPTH, esse versículo não é punitivo, mas é terapêutico, restaurador. Confissão como tomada de consciência. Confissão aqui não é apenas verbal ou religiosa, é um ato profundo de consciência elevada. É o momento em que o ser humano reconhece os seus próprios desvios e assume responsabilidade pelas escolhas feitas, enxerga padrões herdados, familiares, culturais, emocionais e espiritual. Isso representa o despertar da consciência. E o passo essencial para qualquer processo de cura integral é a expansão da consciência. Um outro fator interessante é que a iniquidade dos pais, heranças emocionais e espirituais, quando o texto fala de iniquidade dos pais, nós, teólogos do IPTH, entendemos como ciclos repetitivos de dores, traumas transgeracionais, crenças limitantes que impedem a pessoa de expansão, comportamentos de iniquidade aprendidos e normatizados, acha que é normal. Não se trata de culpa hereditária, mas de padrões não tratados que atravessam gerações e gerações. E o que não é curado é transmitido. O terceiro pilar é andar contrariamente a Deus. Na linguagem do IPTH, andar contra Deus significa viver em desalinhamento com princípios da verdade, amor, justiça e equilíbrio. Romper com a própria essência, como se a pessoa negasse a si mesma. Negar a consciência interior, a lei está escrita no nosso coração. Deus aqui nesse versículo não é visto como um juiz distante, mas como a ordem da vida, a consciência maior, a fonte do equilíbrio do ser. O versículo como início da restauração, esse versículo que nós demos atrás, ele marca o ponto de virada de todo o capítulo. Antes, consequências do afastamento. Agora, abertura para reconciliação e cura. Para nós, teólogos do IPTH, Deus só pode restaurar aquilo que o ser humano reconhece. A confissão abre o espaço para cura emocional, libertação dos ciclos destrutivos, reconstrução da identidade e reconexão com o propósito. Mas aqui eu quero falar algo ainda. Como que eu posso confessar algo acontecido há 10 gerações, 8 gerações, 6 gerações? Aí que entra a visão da psicoteologia clínica do IPTH, onde nós abrimos os códigos do DNA, aonde estão registradas as iniquidades e as profanações ocorridas na ancestralidade. Como que você vai confessar algo que você não sabe o que é? Como que você vai se arrepender de algo
que você não tem a mínima ideia. Então nós temos que entender o seguinte: nós somos a autoexpressão de Deus na Terra. Deus não iria nos enviar aqui para sofrer apenas. Ele nos enviou aqui com todas as ferramentas necessárias para que abra-se a possibilidade de termos uma vida e uma vida feliz. Além disso, Cristo disse: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. No livro de Levítico 26:40 ensina que não há restauração sem consciência, não há cura sem verdade, não há libertação sem responsabilidade e não há futuro saudável sem tratar as raízes do passado. É um chamado ao retorno à consciência, não pelo medo, mas pela verdade. Essa herança é justa. Por quê? Porque Deus tem uma lei, porque o mundo espiritual é legalista, porque ele escreveu na lei dele: visitarei a maldade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então a herança espiritual é a aplicação da lei de Deus. Essa lei é imutável. Passarão céus e terra, e ela não passará. Jesus fala isso no livro de Mateus. O Velho Testamento termina no livro de Malaquias, capítulo 4, dizendo: observe a lei de Moisés, meu servo, que vos escrevi em Horebe. O Novo Testamento começa em Mateus, Jesus dizendo: passarão os céus e a terra, mas a lei não vai passar. A lei não é revogada. A lei é cumprida em Jesus. Ele leva sobre si os nossos pecados, ele leva sobre si as nossas transgressões, mas a lei é aplicada e nós temos que entender isso. Está escrito: arrependei-vos e convertei-vos para que seja cancelado os vossos pecados. Então eu preciso reconhecer o erro cometido e me arrepender. Não é automático, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que buscar ajuda, eu tenho que abrir os arquivos da mente, aonde estão arquivados isso. A cura da enfermidade não é automática. Jesus curava todos que iam até ele, mas tinham que ir até ele. Ele não entrava nas aldeias soprando a cura e curando indiscriminadamente. O cego, por exemplo, dizia: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus fala: o que você quer que te faça? E disse o cego: eu quero ver. É só então, quando ele diz eu quero ver, que a bênção da cura se manifesta. As pessoas, olha aqui para mim, as pessoas tinham que ir até ele. Os enfermos eram levados a ele e às vezes havia uma dificuldade enorme para chegar até ele. Com a mulher do fluxo de sangue, teve que irromper uma multidão, passar no meio das pessoas que o discriminavam, que o exortavam, enxotavam, para que não tocasse nas orlas das vestes. Você acha que Jesus não sabia que aquele homem e aquela mulher precisavam de cura? Mas era preciso que houvesse uma ação da parte daqueles que estavam doentes. As pessoas precisavam ter uma ação em busca do propósito. E é como hoje. Nós precisamos nos apropriar da herança que é a cura. E assim, a herança na terra e no mundo natural é a mesma coisa. Se o homem deixa um patrimônio, um legado da sua família, é preciso ingressar em juízo, abrir um inventário para requerer direito à herança. O mundo espiritual é legalista e também é assim. Quem não quer a herança também precisa renunciar o direito à herança num tribunal, numa ação voluntária. Mas é preciso um processo, um procedimento jurídico para a renúncia da herança. Por quê? Se não houver essa expressa renúncia, o herdeiro fica com o direito. E se o herdeiro não pegar essa herança, o direito da herança é sucessório, fica para os filhos. Passa de pai para os filhos, para os netos. Enquanto não há renúncia ao direito da herança, ela está lá. E no mundo espiritual é assim também. Se você não quer carregar a maldição, precisa trazer para a luz e renunciar. Tem que se apresentar no momento terapêutico, diante do trono e diante de um tribunal espiritual, acompanhado por um terapeuta especialista em destino para fazer o cancelamento
dessas maldições hereditárias. Se você entendeu esse processo, escreve aí qual é a maldição hereditária que você quer eliminar. Somente você comentando já é uma assinatura energética dizendo que você quer, que você está fazendo um passo. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe o nosso vídeo.